primeiro material é Éden, publicação da editora JBC, volume 1, cerca de 430 páginas ao preço de R$ 39,90. Essa publicação saiu num formato de luxo, à la Death Note, compila 2 volumes originais japoneses. Ela abre com páginas coloridas, olha só. Essa publicação ela já chegou a sair no Brasil, parte dela pelo menos, pela editora Panini, mas foi cancelada. E felizmente a editora JBC nos brinda com essa publicação aqui, a retomada de Éden desde o início dela, numa compilação de luxo. Fica a dica para vocês que gostam de material de ficção científica. A história se passa num futuro distópico, 100 anos mais ou menos do nosso presente. A história foi escrita em 1997, e um vírus chamado Closer, fechamento, encerramento, ele acaba por dizimar boa parte da humanidade. Você tem a impressão no início da história que praticamente a população inteira foi dizimada e sobraram muito poucos. Inclusive, nós somos apresentados a esses 2 personagens, a Eloá e o Hannah, que são 2 adolescentes, praticamente Adão e Eva, nome Éden. Fica a dica. E eles são responsáveis por recolonizar a Terra. O Lenny, que é uma espécie de tutor deles, foi amigo do pai do Eloá. Ele é homossexual, até foi apaixonado pelo pai dele. Ele cuida dos 2 e vai dando dica e orientações, mas ele também está sofrendo desse vírus Closer, que é um vírus que petrifica a pele e derrete os órgãos internos. Então faz com que a pessoa morra lentamente e se torne uma casca vazia. Durante a trama vai mostrando um pouco dessa noção de responsabilidade que eles têm. Eles são muito jovens, né, de repovoar a Terra. E durante esse início de trama é apresentado alguns flashbacks e mostra o pai do Eloá, que trabalha para a ONU, uma organização reconhecida mundialmente, que quer restabelecer a paz mundial e resolver toda a situação. Mas existe um outro grupo, que é o Pró-Pátria, que é contra a ONU, e eles querem colocar os seus ideais como uma espécie de ditadura na Terra. E quem não pertencer à Pró-Pátria é praticamente inimigo deles. A trama vai se desenrolando, esse Pró-Pátria acaba assumindo as rédeas do planeta, mas durante a trama é mostrado outros grupos revolucionários. O Eloá, ele recria, na verdade, um robô, o Querubim, que foi desativado por conta de uma ação inesperada dele, onde ele chacinou um monte de pessoas. Então a trama ela envolve muita ficção científica, religião, política, homossexualismo. E uma coisa que eu acho falha na edição é os cortes que ela dá, sabe? Eu acho que o editor ali deu uma comida de bola, poderia fazer uma transição entre um capítulo e outro. Por exemplo, no início da história você acha que a população mundial está toda morta. Depois você descobre que não é nada disso. Sei lá, cerca de 15% da população mundial que acabou morrendo. Tem um avanço, logo depois desse capítulo, tem um avanço em 20 anos mostrando o Elias, né, o Elijah, não sei como é a pronúncia correta, que é o filho da Hannah e do Eloá. Ele está explorando algumas cidades e tal, ele se depara com pessoas mortas recentemente, então não dá para saber qual é desse vírus. Ele acaba sendo sequestrado por um grupo de revolucionários que quer atacar outros grupos também. Tem seres mutantes, robôs, que têm partes preenchidas do corpo, né, por conta do vírus que destruiu, então tem partes robóticas. É um mangá cheio de ação, muita ficção científica. É uma carga densa de conhecimento que é passada para o leitor, de cultura. A arte dele é sensacional com relação principalmente a cenários e a cenas de batalhas. Mas eu acho que ele peca um pouco na fisionomia das pessoas, porque elas se parecem muito no decorrer da série. Mas olha só a arte dele. Vou mostrar mais um pouco para vocês. Como ele desenha situações de cotidiano muito bem, e quando a série pede uma arte mais com ação, né, uma arte mais tensa, ele também consegue desenhar. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas de ação. Olha só as cenas de ação, como eu comentei com vocês. Desenha muito. E ele está junto com um grupo, eu não diria um grupo terrorista, mas é um grupo muito bem armado, um grupo meio que paramilitar. Os caras são especialistas, muito bem treinados. E é uma série que me pegou
Eu vou continuar acompanhando ela, achei sensacional. Eu estou com um corte de gastos aí, por conta da quantidade de materiais que está saindo e essa crise econômica do país acaba prejudicando aquisições de tudo que a gente quer. Mas essa série aqui eu tô achando indispensável. Eu dou uma nota 9 para esse primeiro volume. Então fica a dica de Éden, que faz uma abordagem muito grande de política, filosofia, religião, homossexualismo, a parte social, a parte tecnológica, um futuro distópico. Mas eu acho que ela falha um pouco, poderia ter uma nota maior, na questão da fisionomia dos personagens, muito se parecem, e outro é com relação aos cortes que cada capítulo tem, que eu acho que poderia ter uma transição relacionados a ele. Os enquadramentos são sensacionais. Os desenhos desse cara aqui são de encher os olhos, sinceramente, são de encher os olhos. Ele desenha muito bem tudo o que ele faz aqui nessa publicação, principalmente as partes desse futuro tecnológico, ele manda bem demais. Você vê que ele pensa no que ele está desenhando. Não é um desenho aleatório, o cara simplesmente planejou muito bem essa obra. Fica a dica para vocês de Éden. O próximo material é o lançamento da Panini Star Wars edição número 1. Saiu com 3 capas variantes, aqui tem 2 delas. Essa aqui é a capa dourada, né? Ela tem o preço de R$ 11,90. A capa normal, né? Ela tem o preço de R$ 6,90. E conta com uma arte exclusiva da editora Panini. Olha só. Então vamos mostrar mais bonitinha, né? A de luxo aqui, pros boys e tal. Como diria o Vidal Mito. Fala, playboyzada! Olha só, galera, é o seguinte. Essa publicação aqui, ela está muito vinculada à série também mensal e lançamento da editora Panini. Eu já fiz resenha de Darth Vader. As duas séries, ao que me consta, elas vão caminhar juntas. Então, eu diria que se você é fã de Star Wars, seria interessante você acompanhar as duas séries, porque elas estarão interligadas. Nessa edição aqui, que é escrita pelo Jason Aaron, o escritor de Scalpo da série do Thor agora, na nova Marvel, e desenhos do John Cassaday, que desenhou Planetary e também os X-Men. Assim como rolou na edição do Darth Vader, tem um apanhado aqui que se passa, contextualizando a história que se passa logo após da destruição da Estrela da Morte pelo Luke Skywalker, e depois aquela apresentação meio filme, né? Olha só, Star Wars, aquele letreiro né, inclinado e tal. E depois a gente começa com a história em si. Os rebeldes, representados ali pelo Han Solo, eles vão para uma base lunar fortemente armada do Império e eles vão fazer uma negociação em nome do Jabba. Só que na verdade eles estão infiltrados ali. Eu não vou poder falar muito, senão eu vou acabar soltando spoilers, mas a arte é soberba. Olha só, o John Cassaday, obviamente, reproduzindo aqui o Han Solo, o Harrison Ford do filme. Vai ter esse confronto deles tentando invadir essa base lunar e tudo mais. Ótimas sacadas, uma história curta, mas coesa, muito bem escrita. Os desenhos, como eu falei, são ótimos, do John Cassaday. Olha só. Então, me parece que ambas as séries, tanto a do Darth Vader como a de Star Wars, são de alta qualidade. Eu não sei se ela vai se manter nesse nível. Eu gostaria, sinceramente, de acompanhar ambas as séries, mas eu não sou tão fã assim de Star Wars, apesar de gostar dos filmes. Então, como eu estou em uma certa contenção de gastos e tem muitas publicações saindo, eu não vou acompanhar a série como um todo. Mas se você é fã de Star Wars, galera, isso aqui é indispensável. E para quem quer uma dica assim para levar a comprar a edição 2, tem um confronto foda, que é mostrado assim, os dois personagens de frente, que vai rolar na edição número 2, que vai também ter a estreia de Kanan, o último Padawan. Galera, fica a dica desse material aqui para você que é fã de Star Wars, e mesmo para você que fala, olha, eu quero começar a acompanhar alguma coisa relacionado ao título Guerra nas Estrelas. Fica a dica desse material, que nota que eu dou para ele? Eu dou uma nota 8. Então, se você é fã, esse material é para você. Para finalizar, galera, o espetacular Homem-Aranha, edição número 2.
Essa aqui são as mesmas edições, mas com capas diferentes e também papel diferente, né? Aqui a gente tem o papel jornal e nessa aqui nós temos o papel LWC, o papel mais de luxo. Essa edição custa R$ 8,20, essa aqui R$ 7,20. Uma diferença de R$ 1 por conta do papel. Se você está em dúvida sobre essa publicação do Espetacular Homem-Aranha, eu já fiz resenha da edição número 1. E ela saiu com 4 capas diferentes e o papel sendo 2 de LWC e as outras 2 de papel jornal. A gente tem a continuação da trama envolvendo o Peter Parker retomando o seu corpo. Antigamente ele era o superior Homem-Aranha e estava dominado pelo Dr. Octopus. E agora ele retomou o seu corpo, mas ele precisa ver as consequências da sua vida por conta desse domínio do Dr. Octopus, que fez várias mudanças. Ele começou a namorar uma outra garota, ele criou uma indústria Parker, né, de alta tecnologia, ele enriqueceu, então é focado basicamente nessa retomada de vida do Peter Parker e lidar com essas consequências causadas pelo domínio do corpo por parte do Dr. Octopus. A edição é escrita por Dan Slott, tem desenhos do Ruimberto Ramos. Tô brincando, ele faz um desenho muito estilizado que não me agrada, mas eu sei que agrada a outras pessoas. Aqui ele lidando com a Ana Marconi, que é a namorada anã do Dr. Octopus. Ele está revelando para ela que, na verdade, tudo que aconteceu, que agora ele é o Peter Parker mesmo, e não o Dr. Octopus. Tem uma cena aqui que me deixou, assim, eu falei, desnecessária, e me parece que não corresponde exatamente ao Peter Parker e a reação também do Capitão América. Ele agredindo o Capitão América, não vou falar exatamente porquê, mas não justifica essa atitude do Peter Parker. Parece até que ele tá como o Dr. Octopus. Não tá, né? Mas eu não achei uma reação condizente com a personalidade do personagem. E a gente vai ter também a aparição do Electro nessa publicação, tudo voltado exatamente para essa redescoberta do Peter Parker com relação a essa nova vida dele. Aí tem uma história curta aqui envolvendo o Homem-Aranha 2099, mais outras histórias curtas envolvendo vários Homem-Aranhas de universos diferentes. Por fim, a gente tem uma história, um retcon, que é voltado lá para a década de 60, quando o Peter Parker começou a agir como Homem-Aranha. Ele começou a chamar a atenção da mídia, muitas pessoas viraram fã deles, inclusive esse cara, o Clash, que quer se tornar um herói. Tem a participação de alguns vilões do Homem-Aranha, é uma história voltada para o passado do personagem. Eu particularmente acho ela uma história mediana. Na verdade, eu acho até desnecessário. Poderiam colocar histórias mais atuais do personagem e não voltar para um passado acrescentando elementos na cronologia do personagem. E obviamente esse cara que era fã do Homem-Aranha, ele vai acabar confrontando o herói, né, o seu mito, uma história bem clichê. E a gente terá também a estreia de Homem-Aranha 2099 na próxima edição. Então, galera, se você é obviamente fã do Homem-Aranha, fica a dica para você comprar. Tem 2 opções: o papel jornal, o papel LWC, e, salvo engano, vai continuar por mais algumas edições, eu acho que até edições 6 ou 7, ou até mais, para fazer uma pesquisa de mercado de qual está vendendo mais. Galera, é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtam, compartilhem, coloquem na playlist, comentem e não deixem de acompanhar a fanpage e o site do canal Central HQs. Um abraço para todos e até a próxima.